Se não me engano, o livro não sei se Não Pise na Bola, uma das obras dessa do Richard Simonetta, que ele diz que o padre chega na paróquia, né, no dia da missa lá, e diz para as pessoas na igreja, repete assim: olha, eu tenho duas notícias boas. Aliás, duas notícias, uma boa e uma ruim. Aí todo mundo cria aquela expectativa. A notícia boa é que nós já temos o dinheiro para a reforma da paróquia. Aí aquele zum, né, no salão, aquela conversaria, né, aquela alegria toda. E a notícia ruim é que o dinheiro ainda está no bolso de vocês. Silêncio total, né? Acabou a graça, piada sem graça, né, do padre, aquela situação toda. Por quê? Porque tocou no sistema nervoso. É muito complicado mexer com isso, né? É muito complicado, tanto que as nossas relações, né, a gente cria várias frases que separam, né? A amizade é uma coisa, dinheiro é outra, né? Não se mistura, né? Essa questão de parente e dinheiro também não se mistura, enfim, para preservar, né, essa situação da riqueza, que é algo que nos é muito caro, né? É algo que nós achamos que é muito importante em nossas vidas. Então mexer com esse aspecto é muito sério. Quando Jesus fala isso para aquele jovem rico, ele se incomoda profundamente, porque ele já estava achando que fazendo as atitudes e eu estou falando que é muito apropriado, que nós somos assim, dessa forma, né? Nós achamos que, né, cumprindo determinadas obrigações, determinados comportamentos, né, de ordem social, de ordem moral, a gente já está na condição da salvação, para usar de novo essa palavra aí primitiva, para definir que nós estamos bem na fita, né? Estamos numa condição boa. E aí, quando a gente vai reavaliar esses fatores, é preciso ver, é preciso, né, olhar a nossa atenção para isso. E é interessante que ele não faz, volta a essa tecla, nenhuma proposta de que a riqueza seja algo pecaminoso. Isso é interessante a gente usar. E Kardec chama bastante a nossa atenção, principalmente nesse item que fala da utilidade providencial da riqueza. Quer dizer, a gente aí passa, porque nós passamos algum tempo, né, se falando de história, por exemplo, da religião, em que a riqueza passou a ser algo pecaminoso, porque isso era um instrumento de opressão, de exploração, de tirar recursos de quem tinha dinheiro, né, para as doações, né, do templo religioso e tudo mais. Tinha essa ideia de que era, mas não é esse aspecto, é que a riqueza tem a sua utilidade extremamente confirmada ao longo do tempo, porque a riqueza é que produz as coisas grandiosas. Isso é interessante, às vezes a gente para e não analisa isso, e a gente vê as grandes realizações e fica pensando assim, mas isso aí não poderia ser feito de outra forma? Sem a riqueza não tem como. Você não realiza grandes obras, não realiza grandes projetos, você não realiza grandes pesquisas. Mas as pesquisas são realizadas pelo interesse, mas é a riqueza. E é dessa forma, que às vezes a gente fica pensando assim, será que se a gente distribuísse, né, toda a riqueza do mundo para todo mundo ia dar certo? Pegar todo o dinheiro do mundo agora, né, para fazer como se diz aí no popular, fazer um ratatá, né, um rateio aí, e dar para todo mundo uma parte. Uma que matematicamente eu nunca fiz a conta, né, dizem que não vai dar, que vai ser muito pouco dinheiro para todo mundo, né, se dividido dizem, eu nunca fiz a conta. Mas há um outro fator muito interessante, que Kardec nos chama a atenção. Isso vai acontecer no primeiro momento em que vai se descobrir. Pouco tempo depois, essa desigualdade já vai começar a acontecer. Por quê? Porque vai faltar, existe aqueles de nós que não tem habilidade com dinheiro. E a gente conhece vários casos assim, de pessoas que às vezes a gente fala assim, poxa, a pessoa, você ganha 8, 10 mil reais por mês, aí o outro diz assim, nossa, mas com esse dinheiro eu estaria no paraíso, né? Mas o outro não está, porque com esse dinheiro ele não consegue de forma nenhuma administrar. E tem outros que com muito menos realizam muito mais. Isso é uma aptidão em lidar com o dinheiro, em lidar com esse recurso. Então nós vamos distribuir de forma, né, igual para todo mundo vai receber, meia hora depois tem pobre, tem rico de novo. Por quê? Porque aquele que tem habilidade, tem aptidão, né, para condição, né, espírito de previdência, para acumular, para administrar bem, rapidamente ele consegue novamente sair daquela situação, porque é uma aptidão.
e aqueles de nós que não vai ter essa condição. Então é um estado nosso, é nosso isso, não é da riqueza. Então a riqueza, ela não é um instrumento do mal, ela é utilizada para o mal segundo a nossa condição, o nosso livre-arbítrio. Então Kardec faz uma comparação entre a riqueza e determinadas substâncias que se utilizam em medicamentos, que se errarem a dose, mata. Coisas que são veneno, né? Claramente, mas que se usar na dose certa, no momento certo, sob determinadas condições, é um medicamento. Então ela é uma coisa neutra. Quando chega nas nossas mãos, é que nós vamos atribuir ao recurso que nos chega a condição de ser maléfica ou benéfica.